Fiquei em um caso incestuoso por 4 anos, a culpa foi dos meus pais. Ok, este título é muito estranho fora de contexto, mas peço que leiam o post completo. Aqui vou me chamar de H, minha irmã de G, meu pai de P, e minha mãe de M. Isso começou antes mesmo de eu nascer, eu não sei quantos anos meus pais tinham quando me tiveram. Meu pai deveria ter algo dos 30 enquanto minha mãe eu não sei, nunca me importei o suficiente para perguntar. Pouco depois de eu nascer, meus pais se separaram, e meu pai ficou com minha guarda depois de alguns meses de tribunal. Graças a isso, nunca tive muito contato com minha mãe e sinceramente nunca fiz questão, já que minha mãe era uma vadia que nunca se importou comigo e eu não gostava dela, sempre que a via ela estava bebendo ou fumando. Então depois de 9 anos do meu nascimento, eu estava indo para uma escola nova. Lá, eu fui conhecer uma garota chamada G. Essa garota foi minha melhor amiga até meus 12 anos de idade, e um dia, eu chamei ela para sair. O resultado desse encontro foi que, em 2 meses, estávamos namorando. Um detalhe importante é que meu pai não sabia quem ela era. Ele sempre respeitou minha privacidade e sempre disse que quando eu estivesse pronto, ele ficaria feliz em conhecer ela. Isso demorou 4 anos, eu decidi apresentá-la para meus pais. Também é importante mencionar que eu não conhecia a família de G. Segundo ela, a mãe dela é uma desgraçada que nunca se importou com ela e que largou ela na mão dos avós, e também disse que os pais dela se separaram quando ela nasceu e que se fosse para mim conhecer a mãe dela, ela preferia esperar até o altar. Então, quando tomei coragem, com 4 anos de namoro, eu a levei para minha casa para apresentá-la para meu pai. Ele ficou feliz em saber, mas, quando ele a viu, o rosto de meu pai ficou branco, um sincero rosto de horror. A princípio eu percebi que havia algo errado, mas quando eu perguntei, ele disse que não era nada. Depois de algumas horas de perguntas, piadas e conversas aleatórias, eu perguntei para G se ela gostaria de dormir na minha casa. Meu pai claramente ficou meio desconfortável, mas autorizou. Ponto importante, eu não tinha nenhum preservativo no quarto na hora, afinal, nunca precisei e nunca achei que precisaria. Agradeço esse fato com todas as minhas forças. No dia seguinte, acordamos com meu pai nos chamando, nos vestimos, e quando descemos minha mãe estava lá. Quando eu a vi, meu rosto se reduziu a desgosto, enquanto de G virou um de surpresa. A minha surpresa foi quando ela perguntou: G, o que a senhora faz aqui? Eu fiquei surpreso e perguntei: H, você a conhece? Eu perguntei e ela olhou para mim confusa. Meu pai mandou nos sentarmos, nós o fizemos, e ele começou a contar. Aparentemente, eu não nasci sozinho, tenho uma irmã gêmea, que ficou com minha mãe quando ela e meu pai se separaram. Só então liguei os pontos. Não, nunca estranhei o fato que eu e G fazíamos aniversário no mesmo dia. G também pareceu entender tudo e começou a chorar, eu por outro lado estava puto. H, como caralhos vocês escondem isso? Eu estava gritando com os dois. O que minha mãe fez foi falar com toda a calma. M, eu não queria que minha filha se envolvesse com a família do pai dela, muito menos com você. Eu fiquei ainda mais irritado, mas não tive tempo para falar mais nada pois G levantou e saiu correndo de casa, e eu obviamente fui atrás. Depois de alguns minutos correndo, eu alcancei ela e depois de muita conversa, nós voltamos para casa. Minha agora descoberta irmã foi para meu quarto e se trancou lá, como eu havia pedido. Enquanto isso, eu fiquei na sala e explodi com meus pais. Xinguei minha mãe de tudo quanto é nome e depois de muitas ameaças a fiz ir embora. Quando perguntei ao meu pai, que sempre foi uma pessoa boa e racional, por que eu não me contou, ele disse que tinha um contrato que dizia que ele não poderia deixar eu conhecer minha irmã. Ele me mostrou esse contrato, aparentemente era parte do acordo para ficar com minha guarda. Depois de bastante tempo, fui para meu quarto e convenci G a vir morar comigo. Claro que meu pai deixou. Um dia depois, ela foi na casa dos avós pegar suas coisas. Quando eles me viram, perguntaram quem eu era, e sim, eram os pais da minha mãe e não, eles nunca haviam me visto. Quando expliquei tudo, eles estavam enojados, mas não se importaram tanto já que éramos quase adultos, tínhamos 16 e ambos já tínhamos empregos de meio período. G foi morar comigo e continua assim. Hoje, tenho 18 anos. Minha mãe já me ameaçou várias vezes durante os anos dizendo que eu sequestrei a filha dela. Pelo menos ela nunca fez nada. Eu e G moramos juntos e estamos nos preparando para ir para a faculdade. E não, nunca teve mais nada entre nós, mas até hoje temos traumas, ao ponto que em esses 2 anos,
Recusei 8 garotas e minha irmã não consegue nem falar com um menino, tudo graças a essa palhaçada dos nossos pais. Deixe seu relato nos comentários.